Queridos, a paz de Deus. O canal Frutificai começa mais uma vez com uma exposição bíblica. Dessa vez nós iremos falar sobre o tema A Fé Sem Obras. O nosso texto base se encontra em Tiago, no seu capítulo 2, no seu verso 14. Queridos, nós queremos falar hoje sobre um tema que com certeza ele muitas das vezes é debatido, falar sobre fé e falar sobre obras. Muitos defendem que somente a fé, pura e simples, nós temos a salvação e isso é o suficiente. Nós vamos entender por que eu estou dizendo isso. Outros entendem que, pela distorção de muitas coisas, entendem que a obra é necessário para se alcançar a salvação. Nós vamos entender a relação que há entre obras e fé. Por isso que Tiago ele tem uma defesa muito pessoal a respeito de dizer que a fé sem obras, ela teria um efeito. Para isso, nós vamos ler o nosso texto base para nós entendermos melhor. Mas antes de mais nada, eu não posso deixar de pedir a você que nos visita pela primeira vez, ou então que é uma pessoa que vem acompanhando os vídeos, eu já lhe agradeço. E todos aqueles que chegam, eu quero pedir, se não se inscreveu, se inscreva no canal, ajuda muito Frutificai a poder chegar muito longe, a levar a palavra de Deus e ser um semeador. E todos vocês, eu peço que compartilhem na sua rede social, que também possam ajudar nesse projeto que é levar a palavra de Deus. Um projeto puro e simples, sem nenhum objetivo pessoal, mas sim um objetivo do reino, para que o Senhor possa ser exaltado. Dito isso, querido, vamos então à palavra de Deus que diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Esse é o canal Frutificai, começando agora. Vou falar agora exclusivamente da nossa exposição bíblica que fala a fé sem obras. E para a gente falar isso, nós temos que falar que esse é um tema que muitos confundem. Exatamente porque falar sobre a fé sem obras é morta. Se falássemos isso de forma natural, sem uma explicação, muitos entenderiam. Então a obra, ela tem a sua participação na salvação, já que a fé sem obras ela é morta. Vamos entender o contexto de tudo. Nós já dissemos que a nossa base é Tiago, mas nós também temos que nos ater a Paulo, porque Paulo ele defende muito sobre a justificação pela fé. Bom, primeiro vamos tratar da fé e salvação para que a gente possa entender o tema. Para que isso possa acontecer, vamos verificar o que Paulo dá como referência a respeito desse assunto. Para isso nós temos então a figura de Abrão, ou Abraão, que se trata ali por Paulo em Romanos, no seu capítulo 4, versículo 19 e 20. Anote aí, que diz o seguinte: não enfraquecendo na fé, não atentou-se para o seu próprio corpo já adormecido ou já amortecido, pois já era de quase 100 anos, em tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Queridos, Paulo aqui está falando exatamente dele crer, independente da sua idade fisiológica, daquilo que ele realmente podia ver. Ele já tinha uma idade avançada, assim como Sara também, e para todos aqueles que pudessem olhar para o casal, entenderiam que aquilo era realmente muito difícil de acontecer, se não um caso quase impossível. No entanto, Abraão, ele se segurou, ele se firmou na promessa. Ele se segurou de uma tal maneira de que ele se baseava nela. E ele não olhou a sua saúde, ou então a sua idade de 100 anos. E nem o mesmo olhou para a idade de Sara para poder entender de que aquela promessa seria então impossível. Não, ele foi fortificado na fé.
Então, Paulo defende aqui a fé de Abraão. E aí, agora, vamos ao livro de Efésios, no seu capítulo 2, nos versos 8 e 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, é exatamente a parte onde naturalmente a gente poderia logo de pronto entender que parece-me que nós temos aqui um conflito, e não é. Paulo aqui está tratando para um público específico de um assunto diferente. Ele está defendendo a fé, ele está dizendo exatamente que nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós. Ele já deixa bem claro que isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. E ele fala mais, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo, dito isso, ele está falando de uma obra de forma diferenciada. Nós iremos falar disso um pouco mais à frente. Mas antes de mais nada, eu quero dar um exemplo aqui para que nós possamos entender um pouco mais sobre a fé, já que é por meio dela que nós somos salvos. Bom, queridos, pensando que se você estivesse num barco e de repente tudo está normal, mas chega uma grande tempestade, e no meio dessa tempestade tudo se torna nebuloso e perigoso, e você não sabe qual vai ser o acontecimento. Bom, esse cenário parece bem parecido com o que aconteceu em Marcos, no seu capítulo 4, versos 39 e 40, quando Jesus estava no barco, dormindo, e os discípulos então viram que veio uma grande tempestade, e o barco então se movia, as águas estavam então entrando no barco, e eles ficam apavorados, de forma que eles acordam o mestre. E a palavra do mestre é muito determinante. E a Bíblia diz exatamente assim: e despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E agora vem um detalhe: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Queridos, aqui nós estamos falando do mestre, já conversando com seus discípulos, no qual ele já vinha dando ensinamento, e ali, naquele momento, parecia que o mestre estava ali, e eles não criam que eles estariam bem, mas eles ficaram apavorados por aquilo que eles estavam vendo, por aquilo que estava acontecendo. Então, naquele momento, há uma pergunta: ainda não tendes fé? É quase como dizer: até quando, né? Até quando não terás fé? Porque ainda não tens. Bom, querido, então eu posso definir aqui, e você pode aí anotar, se você quiser, que para mim o significado de fé seria aquilo no qual nós nos apegamos firmemente, sem hesitar, sem duvidar, mesmo que nós não saibamos o resultado que venha trazer. Ou seja, mesmo que seja um resultado futuro e que nós não sabemos, mas nós cremos, nos apegamos, nos baseamos firmemente naquilo que, no caso, a nossa fé é em Cristo. Então nos apegamos a Ele, mesmo não sabendo do nosso amanhã, mesmo não entendendo o que pode vir logo após, mas nós cremos que é Ele, o dono de todas as coisas, que conhece tudo, e nossa vida está nas mãos dele. Bom, queridos, uma vez que nós entendemos que o autor da vida, Jesus Cristo, é Ele que tem o direito, nos dá o direito à vida, nós entendemos que nós não temos mérito nenhum quanto a isso. Nós entendemos que nós não fizemos nada por merecer, não contribuímos e não podemos nem nos vangloriar que tivemos alguma participação para tal. Então isso é importante, porque a salvação ela é dada por Jesus por meio da fé, por meio de nós nos apegarmos a Ele, do modo de nós nos firmarmos nele. É Ele que realmente nos dá a certeza.
Bom, querido, falando disso, agora eu queria falar um pouco sobre o que Paulo estava dizendo sobre as obras, porque exatamente quando Paulo está tocando sobre obras, você vai ver que Paulo e Tiago não estão falando de coisas que conflitam, eles estão falando de coisas que são distintas e também para públicos distintos. Bom, em primeiro lugar, Paulo, ele está falando as obras no tempo de Cristo e para judeus, no qual eles observavam, eles criam que eles deveriam guardar as obras da lei. E uma vez que eles tinham que guardar as obras da lei, tudo que eles fizessem colaborariam para a salvação. E o que poderia ser como exemplo que eles guardavam e que eles faziam, eles praticavam como obra? Era a circuncisão. Eles guardavam calendário em datas especiais. Eles tinham uma dieta religiosa e muitas outras coisas, queridos. Então, Paulo está aqui criticando duramente essa parte religiosa, no qual eles acabavam entendendo que isso colaboraria para a salvação, uma vez que isso não é verdade. Bom, agora a gente entrando no tópico onde vamos falar sobre obra, e que é a parte onde Tiago vai esclarecer, nós vamos falar aqui para que venhamos a destacar. Já falamos sobre fé, sabemos que a salvação ela vem mediante a fé, mas e a obra? Qual é o papel da obra nisso? E que Tiago está tendo uma tese bem profunda sobre esse assunto. Podemos começar aqui falando mais um pouquinho sobre Paulo, porque Paulo é muito importante para o nosso entendimento, e ele fala em Romanos, no seu capítulo 3, no verso 20, o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, queridos, tudo isso veio para exatamente ilustrar e deixar bem claro no que Paulo estava falando, e estava criticando, e estava pontuando. Dito isso, eu queria dar um exemplo para falar de obra, porque Tiago vai dizer isso em um dos seus versos, mas imaginemos que nós vemos um corpo, e esse corpo está sobre uma cama, e ele está imóvel. E se você vê que ele não tem a sua essência, que é o espírito, você vai entender que ele não vai andar, não vai falar, ele não vai interagir, nada fará, porque ele está sem a sua essência. Qual é o pensamento de Tiago em relação às obras e fé? Ele entende que a fé seria o corpo e as obras seria a essência desse corpo, que seria a fé. Ou seja, as obras é a essência da fé. Se a fé não tem obra, ela não tem essência, ela é morta. Ela é uma fé sem atuação. Ela é uma fé sem efeito. Então, queridos, mediante esse exemplo, nós podemos entender também que existem religiões das quais não preciso aqui pontuar ou até mesmo falar, mas que se apegam muito às obras. E essas obras são dadas como caridade. E feita a obra, eles se apegam muito nisso, e parece que a obra ela tem um efeito salvífico, uma coisa que não faz parte. Jesus Cristo nunca falou isso, nem os apóstolos. Então, assim, todo cristão que tem fé no Senhor deve ter obras? Sim. Mas isso quer dizer que essas obras estão te levando para a salvação? Não. Está confirmando que as obras, ela confirma a sua fé em Cristo. Ela praticamente mostra que a sua fé é viva no Senhor e não morta. E nós vamos entender melhor isso. Tiago, ele dá vários argumentos. Tiago vem explicando de forma bem clara. Então vamos aqui falar sobre as teses de Tiago para que a gente possa entender. Primeiro, pessoas que dizem ter fé. É o primeiro ponto que Tiago
vai exatamente no foco. E isso se encontra em Tiago, no seu capítulo 2, nos versos 15 e 16. Veja bem o exemplo de Tiago. Ele diz o seguinte: se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Queridos, o que Tiago está aqui explicando é que se nós temos o conhecimento, se alguém tem o conhecimento de uma pessoa passando necessidade e não tem nada para vestir, não tem nada para comer, e a pessoa faz uma oração e fala: ide em paz, que Deus lhe dê o alimento, que Deus venha lhe prover a roupa do corpo, de que proveito nós estamos ali dando a respeito? Ele está dizendo que, na verdade, nós estamos dizendo que temos fé, mas não estamos praticando isso. Mesmo que você não venha a dar o alimento, a dar a roupa, mas você pode contribuir, de forma que você não pode fazer o todo, mas um pouco você pode ajudar. Se você pode ajudar, você ajuda. E se você não tem como ajudar, porque suas condições não são suficientes para isso, você pode indicar ou ir a uma pessoa que pode. Mas o que Tiago está esclarecendo é: a pessoa, você tem conhecimento que um irmão ou a irmã está passando necessidade, está em dificuldade. Você permanece na inércia e somente fala: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e nada faz. Então, que proveito daí vem? Nenhum. Outra coisa que Tiago ele vai defender é exatamente o contraste da pessoa que tem fé e sem obras, e dele que diz que ele tem obras e ele pode mostrar a fé dele. Ou seja, queridos, ele está falando aqui de forma bem clara, ele está confirmando que ele tem fé, porque ele tem obras. Mas e você que tem fé e não tem obras, pode confirmar isso? Ele está dando agora exatamente o contraste que é explicativo para o nosso estudo, para a nossa exposição. Querido, nós conseguimos confirmar que nós temos fé em Cristo, uma vez que ele falou que uma vez ele teve fome, uma vez ele teve sede, uma vez ele esteve na prisão. E o que foi que ele disse? Você deste-me de comer, me deste de vestir, me deste também, foste me visitar na prisão. Então os discípulos ficam atônitos e perguntam: mestre, quando fizemos isso? E ele fala então: quando fizerdes isso a um dos meus pequeninos, fizestes a ele, fizeste ao mestre. Então ele está dizendo aqui sobre obras, obras que têm o efeito de confirmar a fé nele, porque não é somente vendo que a pessoa está em uma situação que você vai ficar olhando. Então Tiago está dizendo: veja as minhas obras e a sua fé. Você pode confirmar a sua fé sem obras. Queridos, essa palavra é muito dura, mas muito prática e clara. Existem muitas pessoas que entendem que a fé, simplesmente tendo ela, você tem a salvação. Ok, mas a sua fé é viva? Sua fé é vívida em Cristo? Sua fé é verdadeira, genuína, de forma que espelha o nosso Mestre? Muitos que às vezes são julgados que não possuem fé e às vezes não são nem herdeiros do reino, são pessoas que têm duas coisas: têm fé no Mestre e têm obras. E você, querido, tem imaginado se tem trilhado a sua vida com fé e obras? Ou se tem trilhado uma vida com fé, mas simplesmente sem obras?
hoje é o momento de a gente refletir sobre isso. Em segundo lugar, ou em próximo tópico, nós podemos dizer que aqui Tiago ele toca agora no exemplo de Abraão, e que foi exatamente que Paulo também tocou. E veja que ambos vão falar de forma diferente da mesma pessoa. Tiago aqui ele vai falar do exemplo do pai da fé. Ele não é conhecido como pai da fé? Sim, mas quando foi que o próprio Deus, o Eterno, ratificou a sua fé? Quando foi que, de fato, o Senhor entendeu que ele temia e cria nele? Foi exatamente quando, em Tiago, no livro de Tiago, no seu capítulo 2, no verso 21, diz o seguinte: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Queridos, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Abraão teve fé. Mas quando mesmo Deus aceitou que ele realmente temia ele, foi exatamente quando ele teve a obra da obediência. Quando ele foi, ouviu o mandamento do Senhor: dê-me o seu filho, o único filho. E ele, sem hesitar, sem contar a sua esposa, vai até ao monte, prepara tudo e está pronto para ofertar a Deus, sabendo ele que esse era o seu único filho e era o filho da promessa. Mas ele o entrega. E quando ele então vai fazer o ato final, o Senhor então confirma que ali ele viu que de fato ele cria e temia nele. Então, queridos, aqui Tiago está falando exatamente no ponto onde Abraão foi justificado. Passado essa parte de Abraão, nós temos agora um outro exemplo, Raabe, a meretriz. Queridos, eu acho interessante que são dois exemplos meio extremos, né? O pai da fé e agora a meretriz, onde no caso ela praticamente recepcionou ou então recebeu os emissários e os despediu no caminho. Ela fez uma obra, a justificaria. E aonde nós queremos chegar com tudo isso? Nós queremos chegar exatamente que a obra, ela tem sim o seu papel dentro daquilo que nós praticamos aqui na terra, queridos. As obras são importantes, ainda que ela não justifique-nos a respeito da salvação. A salvação, ela não vem por meio das obras. Mas uma vez que não há obra realizada, não há como dizer que essa pessoa tem fé. Não há como dizer que em nenhum momento da vida ela não pôde praticar a obra da obediência, praticar a obra de amor, praticar a obra de repente, de socorro. Não tem como, queridos. Em nenhum momento a pessoa não tem uma obra. Uma vez que nós vemos uma árvore, queridos, você sabe que aquele ali é uma árvore. E você sabe que o tipo de árvore, ou então a espécie de árvore é frutífera. Mas se em todo tempo, em qualquer estação, aquela árvore, ela só vive sem folhas e sem fruto, você não vê utilidade nela. Você não vê motivo. Você não vê utilidade, você não vê o porquê dela. Você a considera morta. Você a considera sem vida. De que diferença faz se o cristão não é sal da terra e luz do mundo? Ele tem o mesmo peso. Porque uma vez que Cristo fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, quer dizer que tem que haver diferença. Mas se o Mestre te chama, você tem fé em Cristo Jesus, tem fé no Senhor,
mas em nada você é diferente. Em nada você contribui, em nada você está pronto a ajudar, em nada você sempre um cristão tímido, um cristão parado, um cristão estagnado. Tá? Você crê no Mestre. E a comissão de levar a boa obra e também de olhar pelos órfãos, viúvas, os desamparados. Queridos, nós temos que entender que ser cristão, nós não somos os responsáveis por toda a ajuda do mundo, mas nós podemos ajudar em orações, em ajudas mútuas, em amor. Nós temos que ter as obras devem falar para que nossa fé seja confirmada. E nós podemos ver que o exemplo que eu apliquei logo no começo ao falar de obras foi exatamente o que Tiago fala no seu capítulo 2, no verso 26, que ele diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. E exatamente quando fecha nosso entendimento a respeito da fé sem obras, ele dá aqui exatamente o que eu já disse. O corpo sem o espírito está morto. Não adianta você fazer nada. Não tem o que fazer. Ali não há nada a fazer. E se existe ali uma fé sem obras, também não tem nada a realizar ali. Não tem nada a testificar. Ela está morta. Então, queridos, o que Tiago aqui está dizendo é exatamente algo que deve ser hoje entendido, mas deve ser entendido de forma muito sábia, tem que ser entendido com estudo, com entendimento, porque nós não podemos parar também, porque outro exemplo que eu quero dar aqui, finalizando a exposição com certeza eu já ouvi, e com certeza você já deve ter ouvido, mas eu não sou obrigado, porque pensam que cristão é o centro de toda ajuda. E se aí eu falo que eu sou cristão, já querem logo, já querem obter ajuda de tudo que é modo. Nós sabemos disso, queridos. Mas o que nós temos que entender é que Tiago ele fala ali de exemplos que você entende que a pessoa está necessitada. Ele dá exemplos ali que você entende que a pessoa de fato não está fantasiando, não está mentindo, não está usando de artifício para obter benefício próprio, mas ela está realmente pedindo ajuda. Ela está realmente nua, sem ter o que vestir, sem ter o que comer, sem ter o que se aquecer. Então, queridos, tenhamos esse entendimento, essa sabedoria e apliquemos, porque com certeza a fé sem obras ela é morta. E se você, com certeza, até hoje tinha um pouco de dúvida se tinha conflito entre Paulo e Tiago a respeito de Paulo falar que não é pelas obras, mas ele estava falando das obras da lei. E Tiago aqui está falando de obras. E olha, essas obras ele ainda usa Abraão, usa Raabe, ele usa os exemplos de pessoas que estão passando necessidade. São obras dos quais o mestre já vinha dizendo, no qual o mestre já tinha dado exemplos. Então não há nem conflito e nem mesmo contradição na Bíblia. Por isso eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência e até você estar comigo até agora. E não quero deixar você ir sem pedir que você ajude esse canal, ajude esse meio de comunicação de levar a palavra de Deus. Porque é o modo que nós temos, é o modo que nós escolhemos para poder falar com vocês e também abençoar a tua vida. Que você possa ser sempre luz, possa ser sal da terra, luz do mundo, possa ser também uma pessoa cheia de obras e possa ser uma pessoa que testifica a sua fé viva em Mais uma vez, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê
muito, que o Senhor multiplique tudo quanto você já tem feito e que assim a paz dele venha sobre ti e a sua família. Em nome de Jesus.